Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Cumprindo as atividades, né? Eu estou acompanhando vocês pelas redes sociais, né? Vocês também aproveitem, deixem os comentários de vocês, curtam aí, né? Para que a gente possa estar interagindo. Eu também quero a participação de vocês aqui desse lado, aqui comigo, viu? Não é só eu aqui, não. Eu estou aqui, mas em breve eu quero que vocês também possam vir para compartilhar esse momento comigo. Nós chegamos na 12ª aula de língua portuguesa. E o nosso tema da nossa aula de hoje é preposição. E a gente sabe que a preposição é muito importante na construção das frases. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. E vamos descobrir se elas realmente são importantes em uma frase. Olha, nós vamos ler essa frase agora do jeito que ela está aí. E depois nós vamos ler sem o uso das preposições. Vejam só a importância delas. Olha, vamos começar daqui. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Bem, a gente fez a leitura normal, como a frase está aí. Agora vamos ler sem o uso das preposições. Olha, aqui, tá certo? Eu vou deixar até aqui. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento, campos, e os porquês são claros, momento que vemos a violência campear estádios, fora deles e redes sociais. Viram aí como a frase, sem uso das preposições, ela perde o contexto? Entenderam a importância agora? Sim, professor, eu entendi. E aí agora vocês poderiam questionar, e quem são elas, né? O que são preposições? Vamos descobrir juntinhos cada uma delas e a importância. Sim, mas afinal, o que é uma preposição? Eu já falei que ela é fundamental na construção da frase, mas vamos lá. É a classe de palavras que liga palavras entre si, ou seja, você tem uma palavra, ela vem para que possa vir a outra e a gente tenha um contexto. É invariável e estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que liga. As preposições, elas podem ser de dois tipos. Temos aí, as preposições, elas podem ser de dois tipos. Quais são elas? As essenciais e as acidentais. Vamos lá. Essenciais. Sempre funciona como preposição. Elas sempre vão funcionar como preposição. Mas quem são? Exemplos: a, ante, até, por, com, em, sob, sobre, traz e entre outras. E, professor, e quais são as acidentais? Palavras que, além de preposição, além delas serem preposição, elas podem também assumir outras funções morfológicas, como é o caso da palavra consoante, também é uma preposição. Também é, porque elas têm outra função. Nós temos a segundo, mediante, tirante, fora e malgrado. Ok? Então, nós vimos agora nessa aula que a preposição, elas estão divididas em duas. As essenciais e as acidentais. Vamos entender mais um pouco. Olha, temos tipos e exemplos de preposições. Porque as preposições, elas podem indicar o lugar, o modo, o tempo, a distância, a causa, um instrumento e a finalidade. Mas como assim? Vamos entender na frase, tá certo? O navio veio de São Paulo. O navio veio de São Paulo. Qual é o lugar no qual o navio veio? Ele veio de São Paulo. A palavra que ligou veio a São Paulo foi a preposição de. Vamos à próxima. Uma preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Como os prisioneiros eram colocados? O modo. Eles eram colocados em fila. De tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Por quantos anos ele viveu aqui? Aí a gente já sabe, a conjunção é por. Ele viveu aqui por 2 anos, que por 2 indica o tempo.
E a distância? Vamos lá. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. A 5 quilômetros. Então, qual é a distância? A 5 quilômetros. Qual é a preposição? A 5 quilômetros. Causa. Como aconteceu? Com a seca, o gado começou a morrer. Qual foi a causa da morte do gado? A seca. Então, com a seca. A preposição com. Olha o instrumento. Foi o material usado. Ele cortou a árvore com o machado. Com que ele cortou a árvore? Com o machado. Então, esse com aí é a preposição. Entendeu? Vamos na próxima. E a finalidade? Para que foi feito? Com qual fim? Não é fim de final, é fim para saber por que fez, para que utilidade. A praça, ela foi enfeitada, mas teve uma utilidade. Para quê? A praça foi enfeitada para a festa. Então, qual foi a finalidade? Enfeitada para a festa. Qual é a preposição? Para. Então, vamos lá, vou passar aqui para vocês, olhem. Vamos aqui. Pegar uma corzinha aqui. De. Qual foi a outra? De modo. Em. Preposição. Aqui. Por. A. Com. Para. Muito bem. Viram aí? A gente tem que ler a frase para entender o contexto, porque a preposição ela liga as palavras. Vamos para a próxima. Então, vamos praticar um pouquinho, de acordo com o que vocês estudaram sobre as preposições. Com referências a alternativas propostas, analise de acordo com o código em evidência, levando em consideração o valor semântico estabelecido pelas preposições destacadas. Aí nós temos A, causa, B, posse, C, companhia, D, finalidade e E, que é o assunto. Professora, mas eu não vi companhia. Companhia significa que eu estou com um grupo de amigos, de professores, ok? Vamos analisar a primeira. Aqui, ó. Deixa eu colocar. O livro do professor está emprestado aos alunos. Aqui indica uma causa, uma posse, companhia, finalidade ou assunto. O livro do professor está emprestado aos alunos. Então, o livro era de quem? Do professor. E está emprestado a quem? Aos alunos. Então, automaticamente, eu tenho uma preposição aí, fiz uso de preposição de posse. Deixa eu colocar aqui um Bzinho. Vamos para a próxima. Fomos com os amigos ao cinema. Causa, B, a gente já colocou B, então já tira. Deixa eu passar aqui, né? Vamos lá. Causa, companhia, finalidade do assunto. Muito bem. É o quê? Fomos com os amigos, é companhia, letra C. Próximo. O animal morreu de fome. Qual foi a causa da morte do animal? Ele morreu de fome. Então, de fome significa a causa. Então, é A. Fizemos o trabalho sobre questões ambientais. Teve o quê? Teve o assunto. Qual foi o assunto do meu trabalho? Questões ambientais. Então, aqui a letra E. O cenário encontra-se ornamentado para as festividades. Qual foi a finalidade que eu já deixei todo ornamentado, o meu cenário? Para as festividades. Então, festividades, esse aí é a letra D, que foi a finalidade. Ok? Então, aqui entendemos um pouquinho. Desconsidere as letras, eu sei que estão lindas, mas deu para vocês entenderem, tá certo? Vamos para a próxima.
Como já vimos, o uso da preposição serve para isso, para unir palavras. Olha uma frase bem simples. Urso de pelúcia. Notamos que entre as palavras urso e pelúcia há um outro termo que as une, que é exatamente ela. Quem é ela? A preposição. Porque se eu falasse assim, urso pelúcia, ficaria sem sentido. Mas quando eu uso a preposição urso de pelúcia, a frase ganha todo um sentido. Muito bem, chegamos ao final, mas eu vou fazer algumas considerações. Vejamos, olha. Antes de passar atividades para vocês, eu quero que vocês pesquisem o quadro das preposições e leiam. É importante, tá certo? Ou então volte o vídeo, já deixei algumas aí, vocês podem estar estudando para aprimorar. E com relação à atividade de hoje, professora, chegou a sua vez. Vocês vão fazer o quê? A atividade vai ser no livro didático, na página 104. Vocês vão fazer somente a parte que é aplicando o conhecimento. Coloca lá o cabeçalho no caderno e a atividade referente à página 104. Eu vou estar acompanhando vocês nas redes sociais, como eu já falei. Um forte abraço, que vocês se dediquem, coloquem alguma sugestão, porque eu quero vocês aqui. 1, 2 aqui do meu lado, participando na aula, dando exemplo, ok? Beijos, fique com Deus, cuidem-se.